acessar a nossa aula síncrona. Ok? Então, vamos lá. Nós começamos a aula passada nos apresentando, conversamos um pouquinho, né? E aí, então, nós jogamos o que não é economia. Alguém lembra que eu falei o que não é economia? Alguém lembra que ficou da última sessão? Finalzinho da aula. Eu lembro de alguma coisa sobre a casa da mãe Joana. Isso, garoto. Eu falei que a gente ia começar essa aula falando da casa da mãe Joana, né? Mas antes mesmo de falar da casa da mãe Joana, eu falei sobre o que não é economia. Eu queria fechar esse conceito com vocês na aula passada ainda, né? O que não é economia. Então eu cheguei a falar sobre isso também. E disse que a gente ia começar a nossa sessão hoje de conteúdo sobre casa da mãe Joana, muito bem lembrado aí pelo dia. Mas eu falei para vocês que não era economia. Né? Ou pelo menos que a economia não se reduzia a uma função que a gente usa de linguagem da economia e acaba também dando algum sinal sobre ela, mas não pode ser reduzida. Né? Que é quando a gente faz uma opção de gastar menos, por exemplo. Organizar nossos gastos, controlar nossos gastos. A gente fala que a gente está economizando, né? Então, fazer economia seria fazer uma compensação aí nos seus gastos para ajustar, para você fazer boas escolhas. Então, é um uso adequado do termo economia, porém, a gente não pode reduzir a economia a esse termo. Né? Muito mais coisas do que isso. Isso é uma redução realmente do termo de economia, que não deixa de estar certo, porém ela não reduz. Então, normalmente quando a gente fala, estou fazendo economia, a gente associa logo ao conceito de poupança. Estou guardando um dinheiro, estou reservando um dinheiro para fazer o uso para fazer determinado uso específico. Então, só para a gente desmistificar, a economia não é somente poupança, a economia não é somente você guardar dinheiro, tá? Ou você gastar melhor. Mas a gente vai ver que o conceito de economia, partindo do gancho que eu deixei na aula passada, que o pessoal já lembrou hoje, né, da casa da mãe Joana, é um conceito bem interessante que a gente pode retomar essa lição de guardar dinheiro, de poupar dinheiro, de fazer o bom uso do dinheiro, porém não é somente isso, como já falei e repeti algumas vezes. Só voltando aqui com vocês, vou colocar aqui, colocar a tela aqui para vocês. Uma perguntinha de praxe, né? Saber se vocês estão vendo a minha tela aí. Estão, né? Beleza, valeu, Diego. Vamos dar uma olhada na nossa ementa, né? Para a gente se posicionar em relação ao conteúdo, né? Já falei para vocês que eu não quero chamar de conteúdo programático, porque não creio que a aula que eu preparo e o jeito que eu quero dar aula para vocês vá passar passo a passo, item por item, na sequência. A gente vai trazer algum fenômeno que vai demandar outros temas. Então, não vamos chamar de conteúdo programático, vamos chamar de temas a serem abordados, tá bom? Então, determinado objetivo que eu trouxer para a aula, a gente vai passar por temas diferentes, tá? Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o conceito, objetivo da economia e o funcionamento de um sistema econômico, tá? Hoje vai ser uma aula mais expositiva por conta dos conceitos que a gente vai precisar alinhar para a gente poder trazer algumas reflexões, tá? Essas reflexões vão ser sempre sobre os nossos cenários atuais, seja aqui em Macapá, seja na nossa região amazônica, tá? Sempre eu quero trazer algum efeito para que a gente parta desse fenômeno para uma análise, tá? Então, quero sempre pegar alguma coisa que tenha uma afetação direta com o nosso cotidiano. Deixa eu só ver se tem alguém pedindo para entrar. Ninguém mais. Então vamos para a apresentação aqui. Então, uma parte mais chatinha, mais conceitual, tá? Mas eu quero que a gente fique atento a esses conceitos. A gente vai precisar retomar esses conceitos e fazer um uso apropriado de cada um deles, tá? Normal que a gente se associe, né, a esses conceitos de uma forma dinâmica. Muitos de vocês já ouviram falar isso em algum momento, né? Quando eu falei casa da mãe Joana, eu vou retomar de alguma forma aí esse conceito da casa da mãe Joana, né?
Mas já vou falar aqui para vocês, olha, que economia deriva da junção dos termos grego oikos e nomos, ou seja, casa e costume, ou lei, tá? Então, lei também tem a ver com reprodução dos comportamentos. Não é a lei formal escrita, né? Mas é a lei que é a regra da casa, costume da casa, a lei da casa, né? Resultando, então, tá aí, regras ou administração da casa ou do lar. Aqui eu vou interromper um pouquinho, para a apresentação, daqui a pouco eu retomo. Aqui eu quero olhar para vocês. Na casa de alguém aqui, se tira a sandália antes de entrar em casa, o sapato, ou pode entrar de sapato? Como é que é na casa de vocês? Pode escrever no chat lá, mas fica à vontade para ligar o microfone também para contar, mais Tem que fluido. tirar o sapato e a sandália. Na porta de casa, todo mundo entra descalço em casa, não é isso, Diego? Aqui no meu barraco é assim, pelo menos. E se não tirar, o que acontece? Ah, gera um mal-estar. Gera um mal-estar, né? Esse mal-estar, ele vai demandar uma correção ou não? Tipo assim, você vai ter que em algum momento pedir desculpa, ou então vai ser punido por isso? Inevitavelmente tem que ser feita a advertência. Olha, a gente não quer sujar a casa, nosso costume é esse. Por favor, se adeque. Ou então pela Beleza. paz. Na minha casa, Diego, aqui abrindo a minha intimidade, como tu acabou de abrir, a tua também, né? Na minha casa não se tira o sapato ou a sandália para entrar na sala, né? Não é um costume nosso. Costume, questão de costume, né? A gente tem uma área de entrada, a gente tem uma área de limpa-pés ali, logo na entrada também da porta da sala, e a gente nunca teve o hábito de ter que tirar o sapato para entrar em casa. Pode ter N justificativas aí, eu posso buscar algumas delas, né? Mas não se tira o sapato ao entrar em casa. Mas lá na casa da minha pastora, por exemplo, lá na casa dela, toda vez que a gente vai, todo mundo tira o sapato. E eu uso bota, né? Sou policial também, então às vezes uso umas botas difíceis de tirar, sabe? É um saco, cara. Aí eu vou na casa dela, às vezes saindo do trabalho ou indo pro trabalho, aí tiro a bota e entro lá só de meia, né? Alguma coisa assim. Mas por que que eu tiro a bota na casa dela, mesmo que eu não tire a bota em casa, quando eu entro em casa? Né? Por respeito, né? Respeito à identidade do outro, respeito ao costume do outro, né? Então, eu percebo que na casa dela tem uma regra que não tem na minha casa. Aqui na minha casa tem outras regras, pode não ser que não tenha na casa dela. Não é porque eu deixo a minha sandália e a minha bota na porta da casa da pastora quando eu estou entrando e não deixo na minha casa, que na minha casa é a casa da mãe Joana. O que é a casa da mãe Joana, galera? O que vocês acham que é casa da mãe Joana? Por que eu trouxe esse termo para a gente discutir? O que vocês entendem por esse termo, casa da mãe Joana? Ninguém entende nada? Ninguém usa isso? Só eu que uso, meu pai. Sem regras, né? A Patrícia está escrevendo. Parece um lugar sem regras, né? Ou com regras frouxas, né? Todo mundo faz o que quer, né? Sem costumes. Não, assim, o lugar sem regra tem o seu próprio costume. Qual é o costume? Não ter regra, né? Então é normal a gente encontrar alguns lugares assim com regras mais soltas, né? Então, esses lugares com regras mais soltas, a gente chama de casa da mãe Joana, mas a gente sabe que tem um costume ali. Qual é o costume? Ser chamado de casa da mãe Joana, não aplicar regras, né? Mas o costume existe. Fala, Nana. Então, na casa da mãe Joana tem costume. Qual é o costume? De não ter regra. Né? Não é porque não tem regra que não tenha costume. O costume está ali. Só para também esclarecer bem isso, tá? Eu posso chegar na casa do Diego e achar ruim o costume dele? Posso. Mas eu posso aplicar à casa do Diego o meu costume? Posso, Diego, chegar lá e falar, ó, Diego, desculpa aí, cara, eu sei que tu tira o sapato para entrar em casa, mas eu não tiro, não. Eu vou entrar assim mesmo. Posso fazer isso? Desconjuro, sem chance. Desconjura até, mano. Poder eu posso, só que eu vou estar infringindo uma regra e eu vou estar desagradando o Diego. E se o Diego quiser me colocar para fora da casa dele porque eu não cumprir a regra, ele pode fazer, né? E assim como ele também pode ficar chateado e ainda assim mesmo permitir que eu entre de bota na casa dele, né?
fica chateado, fica com raiva, pô, acabei de encerar, acabei de limpar a casa e tal, esse cara chegou de bota aí, mas deixa ele entrar, daqui a pouco ele vai embora, eu limpo de novo, na pior das hipóteses, né? Então pode ser que esses eventos aconteçam. Esses eventos acontecendo, a gente está implicando costumes um ao outro, tá? Na casa do outro, né? Por que esse limite de casa é importante? Logo mais na frente, quando a gente for falar de macroeconomia, a gente vai falar de Estado, tá? E quando a gente for falar de Estado, a gente vai incluir um agente econômico no nosso sistema. São termos que eu já estou utilizando para justificar para vocês a nossa aula de hoje, tá? Então, quando a gente identifica a regra dos outros, é como se a gente estivesse identificando a regra do nosso país. Costumes do nosso país que representam regras de convívio. Então, eu posso olhar para a casa do Diego e falar, poxa, Diego, nada a ver esse negócio aí, cara, de tirar sapato na porta antes de entrar. E o Diego fala assim, ei, cara, tu que é porcalhão, que tu não tira lá na tua casa. Então, eu posso perceber uma série de coisas em relação ao costume do Diego e vice-versa. O Diego também percebeu os meus costumes. Mas nós não temos poder de impacto no costumes um do outro, né? O meu costume vai continuar sendo costume. Eu posso olhar para a casa do Diego e falar, caramba, Diego, realmente é mais limpo, é mais asseado, né? Mantém mais a limpeza e tal, tem menos risco de contágio do coronavírus. Ou eu posso aprender com o exemplo do Diego e falar assim, realmente eu vou adotar esse comportamento na minha casa. Ou o Diego pode olhar e falar para mim, porra, Rodson, realmente todo dia eu limpo, todo dia suja, não importa se entra ou se não entra de sapato, realmente a gente está exposto ao risco do corona, realmente, e eu realmente vou fazer como tu está fazendo. Pode tirar os sapatos só lá dentro de casa mesmo e tal. Então, um pode implicar na regra do outro. Porém, a gente não tem como conduzir a regra do comportamento do outro, né? Somente como sugerir, como demonstrar, mas nunca interferir, né? Interferir de maneira direta, quero dizer. Chegar na casa do Diego e falar, Diego, não, agora a regra da tua casa é todo mundo entra de sapato. Eu não posso fazer isso na casa do Diego, né, Mini? Assim como o Diego também não vai falar, não, Rodson, ninguém vai entrar. O Diego pode chegar na porta da minha casa e tirar o sapato, por costume dele, e entrar, e sujar o pé dele dentro de casa. É isso que acontece quando eu vou na casa da pastora. Né? Eu tiro o sapato e sujo meu pé lá dentro. Eu preferi entrar de sapato. Então, a gente pode sim fazer algum tipo de interferência indireta, né? Sugerir, demonstrar, convidar, mas a gente não pode infligir, a gente não pode forçar que o outro faça aquilo que a gente acha certo. Então, é nesse contexto, pessoal, que eu quero apresentar para vocês o conceito mais amplo de economia. Está falando de regra da casa, falei regra da mãe Joana, né? Ou casa da mãe Joana, onde não tem regra, como o pessoal bem falou. Na casa da mãe Joana, as regras são soltas, são frouxas. Quem chega, inventa uma regra nova e cola, né, aquela regra. Então, a casa da mãe Joana é esse espaço, né, de regras soltas, mas com um costume. E o costume é justamente esse de não ter regra. Por que eu estou falando tanto da casa da mãe Joana? Olha, economia está derivando do termo oiko e nomos. Oiko, casa, e nomos, costume ou lei, ou regra. Né? Então, quando a gente olha para a economia nada mais é do que a representação desse costume, dessas escolhas de dentro de uma casa específica. É lógico que essa casa que eu estou falando não é a casa do Diego, ou a minha casa, ou a casa da minha pastora. Né? Então, o conceito de economia ele engloba a noção de como as sociedades utilizam os recursos, olha, isso é chave, tá? Utilizam os recursos para a produção de bens com valor e a forma como é feita a distribuição desses bens entre os indivíduos. Então, a economia, pessoal, é uma grande representação de como aquela sociedade escolhe produzir, como aquela sociedade escolhe se relacionar, interagir através da produção e organizar essa produção através dos seus entes ou dos seus agentes econômicos. Deu para sacar aí? Ficou alguma dúvida? Então, a economia, essa regra da casa, é como se fosse a regra de uma economia, sendo economia um espaço geográfico, um espaço delimitado, igual a casa do Diego tem limites, a minha também tem limites geográficos, eu quero dizer, paredes, portão, porta, acessos, né? Podem ser completamente diferentes entre si, mas possuem esses limites. Então, assim como uma economia associada a um espaço geográfico tem limites, a gente também pode entender que essas nações, quando escolhem fazer sua regra produtiva, quando escolhem produzir de determinada maneira, estão organizando a sua sociedade. Tá? Então, a organização social ela não responde somente aos interesses filosóficos, políticos,
interesses de poder, mas respondem também aos interesses de produção. E tem um método, né, da história que é bem interessante, que é o materialismo histórico, que vai beber nessa fonte material da concepção do ser humano, né, em que a economia seria a matriz básica, né, o fenômeno econômico, então as escolhas produtivas seriam a matriz básica de como se organiza uma sociedade, né, dependendo de como você entende que deve organizar a produção no seu país e na sua nação, o seu país ou nação vai ter uma representação social diferente. Eu tenho ligeiras tendências a concordar com essa percepção, mas entendo que tem limites também para ela, né? Não é somente a economia que organiza um Estado, mas eu creio que a economia tem assim um grande referencial de organização dessa sociedade, né? A República Socialista da China, por exemplo, ela organiza um Estado, organiza toda uma vida social, uma sociabilidade que é justificada através da sua posição na divisão internacional do trabalho, com foco na produção, né? Poucos países tiveram uma manifestação associada estritamente à ideologia. Como nós achamos que deve ser uma sociedade justa, né? Como nós achamos que uma sociedade deve ser montada. A maioria delas tem desdobramentos com justificativas na economia. Mesmo quando a gente está ali no iluminismo, final do século XVIII, do século XVII, início do XVIII, fazendo algumas transformações na sociedade, né? Na Europa Central, nas transformações ocidentais. Então, essas transformações também estão correspondendo a alguns interesses econômicos, né? Não somente de pertencimento à identidade, de como o indivíduo é representado e é tido como peça-chave de uma determinada sociedade, mas também qual a etapa econômica que pertence às escolhas e à esfera individual daqueles indivíduos, né, na esfera individual daquele cidadão, né, em construção, uma cidadania em construção. Então, é muito difícil dissociar realmente a economia de uma regra da casa, né? A regra da casa tem muito a ver com a economia, né? A gente vai desdobrar esse assunto com mais propriedade mais à frente, tá? Então, pronto. Economia, regra da casa, costume da lei, não esqueçam. Na hora de falar sobre economia, vocês não estão falando da casa da mãe Joana, estão falando de algum tipo de regra que envolve o comportamento daquela sociedade. Mas qual é o mote, qual é a finalidade dessa regra? Para a economia, é como uma sociedade utiliza os recursos disponíveis para satisfazer suas necessidades. Isso vai ficar mais claro no próximo aqui, ó. Trazendo aqui o conceito de Robbins. A economia é uma ciência que estuda o comportamento humano. Olha, ele vai um pouco mais a fundo, ele fala sobre o comportamento humano, com uma relação entre meios e fins, né? Então, ele está relacionando aí quais os meios disponíveis para construir determinados fins. Então, uma sociedade ou um grupo de humanos pode ter determinados meios disponíveis, determinados recursos econômicos disponíveis, recursos produtivos disponíveis, e não outros recursos. Então, não adianta ele ficar sonhando em ser igual ao outro país, já que ele não tem os recursos iguais àquele país, tem recursos diferentes. Então, sendo os meios, olha, isso é essencial para o conceito central de economia, tá? Os meios, no caso, os recursos disponíveis, sempre são considerados escassos, tá? Com usos alternativos, ou seja, eu posso olhar para esse conjunto de coisas disponíveis, de recursos disponíveis, e fazer uma escolha, como eu vou usar isso. Posso usar da maneira A, da maneira B, da maneira C, né, para alcançar determinados meios, tá? Então, associar que os meios são escassos para o conceito de economia é central, tá bom? Então, aqui, reduzindo de uma forma mais coloquial, né, a economia estuda como se usa a racionalidade para solucionar problemas como o orçamento apertado. Então, qual é a racionalidade que a gente está falando aqui? Do comportamento humano, usando através da razão, não da emoção, né, não de sensações, não de sentimentos, mas através do pensamento estratégico, como você vai fazer escolhas administrando esses meios ou recursos escassos para alcançar determinado fim ou determinada finalidade ou objetivo. Tá? Então, isso é central para o conceito de economia. Alguma dúvida até aí? Alguém já tinha pensado por esse ângulo na economia? Ou a economia era realmente dividendos,
lucro, juros. Né? A economia é um pouco mais do que isso, né? Economia é organização e comportamento social. Deu para sacar, pessoal? Estão comigo? Acho que foi o Diego que falou na aula passada sobre investimento. Foi, Diego? Que aprendeu um pouco sobre microeconomia para... Foi, professor. Show de bola, beleza. Então, olha só. Alguns indicadores do cenário macroeconômico não estão na microeconomia, não estão nos movimentos empresariais, mas estão nos movimentos sociais. Estou falando de movimentos sociais, político-filosóficos, tá? Falando como a sociedade se comporta e como ela vai evoluindo e desdobrando suas ações. Então, esse comportamento social vai acabar com um grande impacto na organização dos investimentos. Tá? Então, é muito importante a gente já conceber que a economia é também ordem social, é organização social, melhor dizendo, e através de como essa organização social é, de fato, construída, a gente pode ter pessoas inclinadas a investir num cenário desse ou não investir, ou investir em outro. Tá? Quem foi que perguntou aí? Foi a Keila, na internet está travando. É, Keila, tomara que a minha não trave. Também estava com um probleminha mais cedo. Vamos para frente que atrás vem gente. Então tá, falamos do conceito de economia. Não esqueçam, né? Ah, pessoal, estou esquecendo de falar para vocês. Printem a tela, né? Printe a tela, é um momento importante. O conceito central de economia está em discussão, né? Printar essas duas telas aí, falando de oiko e nomos, da origem grega, da termo economia, e o conceito trazido por Robbins falando do meio escasso. Isso é importantíssimo, tá? Meios escassos. Considerar sempre que os meios ou recursos produtivos são finitos, são escassos porque as necessidades ou as finalidades de uma economia ou de uma demanda humana são infinitas. E aí, pessoal, 3 perguntinhas centrais que cabem sempre para a gente discutir economia. Tá? Deixa eu ver quem está chamando para entrar aqui. Sim, vou disponibilizar, Patrícia, esse material, tá? Mas ele não vai assim feio como tá, ele vai todo organizadinho, tá ficando bem bonitinho, tá? Como uma página de internet para vocês. Acho que vai ficar melhor o material. Mais leve, né? E assim ele vai como ou PDF ou como PowerPoint. Eu posso disponibilizar o material bruto também para vocês, sem problema, tá? Então, essas questões fundamentais da economia estão sempre associando esses dois conceitos, olha. Escassez versus necessidade. O que é escassez? Escassez de recurso. Porque a gente considera os recursos, mesmo que sejam abundantes para uma geração, a gente considera alguns recursos ou todos os recursos econômicos como recursos escassos. Mesmo que aparentemente sejam abundantes, tenham muita variedade. Porque sempre, ao associar a uma necessidade infinita, a uma demanda, a um desejo, né, infinito dos seres humanos, a gente não consegue associar uma produção com sustentabilidade com o recurso disponível que a gente tem. Então, o recurso disponível sempre vai ser finito, enquanto que as necessidades humanas vão ser infinitas. Então, na comparação, na finitude dos nossos recursos, da infinitude das necessidades humanas, a gente já pode, então, classificar os recursos como escassos. Deu para entender, pessoal? Nem sempre é fácil compreensão, tá? Quando eu preciso aqui de uma lógica matemática aí, né? Não é uma lógica difícil, mas eu preciso entender que se eu tenho uma coisa que é limitada diante de uma coisa que é ilimitada, uma coisa que é finita diante de uma coisa que é infinita, então isso daqui é muito reduzido, né? Infimamente menor do que o infinito, né? Infinitamente menor do que o tamanho do infinito. Então, se eu tenho recursos para uma dimensão, né, se eu tenho recursos, e eu estou comparando a esses recursos necessidades infinitas, sendo esses recursos finitos, então eles sempre vão ser escassos. Tá? Então essa é uma grande lição da economia, tá? Sempre vamos ter a escassez de recursos diante de necessidades ilimitadas em relação a esses recursos. E essas perguntas aí vão conduzir escolhas, tá? Lembra que economia não é só pensar sobre, não é só a metafísica da coisa, né? Não é só pensar sobre, filosofar sobre essas escolhas, mas é produzir escolhas.
né? Você colocar essas escolhas no mundo e, ao fazer essas escolhas, você vai constituir uma sociedade, vai constituir um comportamento. Então, essas 3 perguntinhas são perguntinhas centrais, mais uma vez o print na tela aí cabe bem, tá? O que e quanto produzir. Você quer saber o que você vai produzir e qual a quantidade dessa tua produção. Quais os produtos a serem produzidos e em que quantidade. Não precisa de muita explicação aí, né? O que e quanto produzir. Outra perguntinha. Como e onde produzir? Lembra, ó, tá tudo produzir ali atrás, tá? Por que produzir está o tempo todo na parte central aqui da economia? Porque são escolhas produtivas. Como a gente vai escolher usar os recursos disponíveis para satisfazer necessidades infinitas? Então você está o tempo todo olhando para esses meios alternativos, de uso alternativo, posso fazer dessa forma ou de outra forma, posso pegar uma área de manejo florestal, por exemplo, e produzir cadeiras escolares, ou posso pegar uma área de manejo florestal e produzir lenha para outras indústrias, né? Então, o que eu vou fazer com esse recurso? Ele não cabe para os dois, supondo que ele não caiba para os dois, vai caber para um ou para outro, né? Então, posso direcionar parte dele para fazer uma coisa e parte para fazer outra coisa? Então, é tudo questão de escolha. É o que produzir e quanto eu vou produzir, de acordo com o que eu tenho disponível de recurso. A outra perguntinha é como e onde produzir. Tem tudo a ver com tecnologia. Aparentemente, não tem a ver com tecnologia, né? Mas vamos pegar esse exemplo que eu acabei de dar aí. Recurso de manejo florestal. Posso utilizar aqui no sul do Amapá ou posso utilizar no sul do Japão? Onde vocês acham que vai ter o melhor rendimento? Né? Pego madeira plantada aqui na nossa BR. Vocês, quem já foi para o interior, já viu o plantio ali, né? O manejo florestal gigantesco que é da Ansel, né? Então, eu posso pegar esse material e produzir no sul no sul do Amapá, ali na Laranjal do Jari, então Vitória do Jari, ou levar esse material para ser transformado lá no sul do Japão. Onde, sinceramente, vocês acham que vai ser melhor aproveitado esse recurso? Uma pergunta para vocês, tá? Estou esperando respostinhas. Em lugar nenhum? Professor, não tem como saber se vai ser possível pegar essa produção e adaptar no Japão. Clima, lá, tem vários fatores. Tá. Deixa eu colocar um fato real, então, para a gente analisar, beleza, né? Analisar legal. Ok, Jaqueline, entendi que tá travando, tá? Se estiver muito ruim, pessoal, a transmissão, me avisa também, tá? Deixa eu tentar colocar aqui, para essa apresentação, para a gente discutir um pouquinho. Vou tentar colocar o exemplo. A JICA veio com o mote de fazer uma investigação nesse plantio da Ansel aqui, não? A JICA é uma empresa japonesa, tá? Que faz o processamento do material orgânico que é retirado aqui dessa área de manejo florestal que nós temos. Pinos e eucaliptos, tá? E aí a gente passa ali em Santana, perto do Porto de Santana, Porto de Macapá, né, que fica em Santana. Não sei se vocês já viram aquelas montanhas de cavaco, né? Muito material particulado de árvores, né? De tronco de árvore. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade, se já viram isso alguma vez. Eu já trabalhei no Porto. Eu fui gerente de negócios internacionais lá do Porto. E nosso principal cliente embarcando ali era a época Ansel, né? E não sei se é diferente, eu creio que sim. A gente já passou por um período que o minério embarcou muito volume também ali, minério de ferro, mas depois parou o embarque de minério de ferro pelo Porto de Santana. Então, a JICA veio investigar se cabia, por exemplo, na nossa matriz produtiva, uma indústria para fazer a transformação desse material. Sabe o que é feito com esse material, Diego? São troncos e troncos de árvore. Se você já tivesse a chance de verificar esse transporte ali na nossa BR, na BR-100. Ainda não tive a oportunidade, professor. Não, é muita madeira, é muita coisa. Quando a gente vai ali para o interior, basta ir para Porto Grande, aqui pertinho, né? 100 quilômetros, 110 quilômetros mais ou menos. Ou então para Ferreira Gomes, passando um pouquinho. Você passa por uma área de manejo gigantesca, uma floresta muito grande de manejo.
né? E todo aquele material é cortado, né? E o tempo de maturação de uma árvore a ponto de corte é questão de 5 anos. Então, tem áreas que você planta, com 5 anos você retira, e todo tempo tem retirada. E, assim, o material que é retirado, ele é todo particulado, ele é feito em... a gente chama de cavaco, né? O material particulado, como se fosse uma raspadinha, assim, de madeira, sabe? Várias raspas de madeira, com um material um pouco maior do que a gente está acostumado a ver nas movelarias, né? E esse material, ele vai, né? Ele é comprado aqui, ele é transformado no Japão. E a gente compra depois esse material transformado em folhas de papel, resma de papel. A International Paper é a principal indústria que compra esse material transformado no Japão. O Japão veio aqui, ver perto do plantio, perto do manejo florestal, se não saía mais em conta fazer essa transformação aqui, né, para o material de celulose. E aí eles fizeram várias pesquisas, investiram bastante, trouxeram muito dinheiro, inclusive, para a questão ambiental no Amapá. Por mais de 2 anos eles pesquisaram. A conclusão foi que não tinha ambiente adequado para fazer as transformações aqui, apesar de nós termos Caolim, no norte do Pará, ali na conjugação junto com a Laranjal do Jari, né? Caolim para fazer o branqueamento da pasta de celulose, que depois vai se transformar nas folhas de papel, nas bobinas. A ideia deles era produzir essas bobinas aqui e levar para lá para fazer os cortes finais. Seria muito mais barato para eles em tese. Mas eles não viram o ambiente. Eu não estou falando questões climáticas, né? Quando eu falo ambiente, ambiente institucional, outros agentes econômicos, o próprio governo operando de uma forma muito massiva, querendo tributar de uma forma muito massiva, né, a operação, e eles não acharam que valeria a pena e preferiram manter no formato que está. A gente simplesmente entrega o material bruto, né, parcialmente condicionado, que ele é simplesmente particulado, ele é só triturado, e é levado, transportado em navios, que são esses navios que ficam fundeados aqui na frente da cidade. A gente às vezes chega a ver 7, 15 navios ali fundeados. Estão entrando parte para Belém, parte vão pegar cavaco, né? 35, 45 toneladas de cavaco por cada transporte. Então é muita coisa, o volume é muito grande. Eu já entrei num porão do navio daquele, é um negócio absurdo, a gente perde completamente a noção de espaço. E o que é isso que eu estou falando para vocês? O onde produzir, que eu estava mostrando, deixa eu colocar aqui na tela de volta. O onde produzir tem tudo a ver com a tecnologia utilizada, a tecnologia disponível. Então, no Japão, eles têm uma tecnologia e um plantel já instalado, né? Já tem plantas produtivas industriais já instaladas, que levaria décadas para a gente chegar no mesmo estágio que eles, se fosse um evento natural. Se fosse um evento de investimento massivo, talvez a gente chegasse mais rápido, porém ia demandar muito investimento. Então, como produzir tem a ver com a tecnologia. Qual a tecnologia associada a esse recurso disponível? O onde produzir tem a ver com as regras institucionais de cada lugar. Por que, por exemplo, que o sapato da Nike é construído, montado na China e não é montado, por exemplo, no Brasil? O que fez com que a Nike escolhesse aquele território chinês para fazer produção? São regras institucionais diferentes. Então, é muito mais barato produzir na China do que produzir no Brasil. Então, eles carregam a planta de montagem, a planta industrial deles, para outros ambientes mais favoráveis. Então, como e onde produzir tem a ver com a tecnologia disponível em cada lugar e as regras institucionais também de cada lugar. Legal? O que e quanto produzir, como e onde produzir. 2 perguntinhas aí que estão as questões fundamentais da economia. E para quem produzir isso? Para quem produzir, pessoal, a gente pode interpretar de maneira, inclusive, maquiavélica, né? Maquiavélica não é mal, né? Vocês já sabem disso, eu acho. Maquiavélica é estratégica, né? Não é que os fins justifiquem os meios e qualquer que seja o meio, né? Mas é como que você vai alcançar a sua produção com esse pensamento estratégico e alcançar a sua finalidade. E essa finalidade também tem para quem produzir. Qual é o mercado consumidor? Para quem você vai vender aquilo? Né? Isso é um conceito muito importante também para a economia. Então, o pensamento estratégico parte da noção de um objetivo. Parte da noção de um objetivo. Então, esse objetivo
vai conduzir as escolhas para uma finalidade específica. Então, para quem produzir, está lá no foco do teu objetivo. Então, você vai alcançar esse mercado consumidor, e esse mercado consumidor, provavelmente, potencialmente, tem condições de pagamento, senão você não venderia para ele. Ao vender para ele, você está se associando com aquele comprador final, e esse comprador final está transacionando com você, você está aferindo recursos vindo desse mercado consumidor. Então, para quem produzir, também tem a ver com distribuição, tá? Distribuição e circulação da riqueza, não só no cenário mundial, como no cenário local e uma economia fechada. A gente vai falar sobre a diferença de uma economia fechada e uma economia aberta, logo, logo. Deu para entender aí, pessoal? Essas três perguntinhas estão sempre se relacionando com a escassez de recurso produtivo diante das necessidades infinitas. Necessidades humanas infinitas. Show de bola? Alguma dúvida aí, pessoal? A gente já falou do conceito, falou da casa da mãe Joana, né? Falou sobre a regra da casa, que é economia, quer dizer no grego, né? A regra da casa, ou o costume da casa. Então, nós já nos alinhamos aí em relação a esse conceito, certo? O outro conceito que nós viemos trazendo é sobre escassez e necessidade. Escassez de recursos diante de necessidades humanas ilimitadas, tá? Então, como definir essas necessidades? Necessidades individuais podem ser individuais corporais, individuais espirituais ou de consumo suntuário. Suntuário, pessoal, não é santuário não, tá? Suntuário é de luxo, de ser suntuoso, tá? Então, as necessidades corporais podem ser biológicas ou mesmo sociais. Biológicas são relativas ao vestuário, alimentação, reprodução e habitação. Sociais são dadas pela vida em sociedade, mas ainda assim biológico, por exemplo, reprodutiva, né? Então, como nós somos seres sexuados, precisamos pelo menos de um outro gênero. Se é masculino, precisamos do feminino, se é feminino, precisamos do masculino para prosseguir. Então, são necessidades corporais sociais, né? Então, estão associadas com as necessidades biológicas e as necessidades biológicas de outros componentes. Necessidades espirituais. Não confundir com somente religião, tá? A espiritualidade ou as necessidades espirituais têm a ver também com a satisfação. Você se sentir satisfeito com o que é feito, satisfeito ao alcançar o atendimento às suas necessidades. Então, elas geralmente estão referentes ao conhecimento, tá vendo como não é somente religião, criação artística e religião. Religião, evidentemente, está aí, mas as necessidades espirituais não podem ser traduzidas somente pela religião. Consumo de luxo também está no meio das necessidades, tá? Tem servido historicamente para diferenciar classes sociais, pois o preço de seus produtos costuma ser muito elevado. Então, o que é consumo de luxo vai deixar uma marca evidente na questão do status social, dividido em classes, porque nem todo mundo de uma determinada sociedade pode consumir o luxo, né? Então, aqueles que podem consumir o luxo estão, evidentemente, numa fatia com maior capital, com maior circulação de capital, tá? Necessidades coletivas, olha só, não é mais individual, agora é uma necessidade coletiva. Deriva da vida em comunidade, em que só podem, na maioria das vezes, ser atendidas de forma coletiva. Por exemplo, serviço de transporte público, tá? Transporte coletivo. A habitação também, numa cidade, considerar habitação no termo genérico. Não estou falando da casa de alguém, tá? Estou falando a habitação em uma cidade. Saúde, idem, educação também. Então, são conceitos que só podem ser atendidas de maneira coletiva. Então, tudo isso é necessidade, tá? Então, essas necessidades vão demandar produtos e serviços específicos que vão ser organizados e produzidos em uma determinada economia. Então, como que a gente vai organizar essa produção? Produção, ela pode ser entregue através de bens ou de serviços, tá? A soma dos dois, bens e serviços, alcança a produção total. Então, quando a gente fala produção, não pense que é somente indústria, tá? Somente produto, somente manufatura, mas é também a produção de serviços para o atendimento dessas necessidades. Por exemplo, uma educação, né? A gente vai fornecer ensino e aprendizado, como a gente está fazendo aqui agora, né? Então, ensino-aprendizado não pode ser quantificado, a gente vai ver a diferença entre bens e serviços. Então, pessoal, a aula de hoje é só conceito para a gente fazer alinhamento, tá?
Prometo para vocês que as outras aulas vão ser mais interativas. Bens são produtos que têm forma física e existem para satisfazer alguma necessidade. Ferro, automóvel, sapato, são exemplos básicos aí sobre bens. Eles podem ser, eles podem ter pouco valor agregado, ou seja, passou por pouco processamento, mas ainda assim vão ser constituídos enquanto bens. Enquanto que serviços não têm forma física, o que a gente chama na gestão e no marketing de intangibilidade. Para você vender serviço é mais difícil do que vender bens, porque vender serviço você precisa de testemunha, né, dizendo que aquele serviço foi bem feito, enquanto que o bem leva consigo as suas próprias características. Um bom sapato, ele evidentemente é um bom sapato, você experimenta quando põe no pé que ele é um bom sapato. Você não precisa de um testemunhal dizendo, esse sapato é bom. Enquanto você tem um serviço, o serviço sim. O cara engraxa sapato, engraxa bem, engraxa, poxa, ficou brilhando mesmo o seu sapato, estou vendo aqui o serviço dele. Mas se ele leva um dia para fazer esse engraxate, você já não quer mais negociar com ele, você já não considera que é um bom serviço. Então, o serviço não tem forma física, como uma consulta médica, o serviço de um eletricista, uma aula de professor. Então, são coisas que você não consegue medir de maneira muito clara, muito evidente. Você vai medir satisfação, mas não vai medir o serviço como o serviço em si, né, por ele ser intangível, inalcançável. Então, bens e serviços, ambos, contribuem para a satisfação das necessidades. Então, ambos estão nas esferas das escolhas. Temos recursos, como vamos organizar esses recursos para satisfazer determinadas necessidades sociais. A produção provém dos 3 setores que compõem uma economia. Isso aqui é importantíssimo, tá? Muita gente confunde isso com setores da organização. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Setor primário, secundário e terciário. No primário, agricultura e pecuária. Tudo envolvendo plantio, criação de animais para o consumo e satisfação das nossas necessidades, a gente vai colocar como produção proveniente do setor primário, tá bom? Setor primário, agricultura e pecuária. Do setor secundário, a indústria. Então, toda transformação passa pela indústria, mesmo que seja uma transformação de base. Né? Quando acabei de falar para vocês sobre a questão da celulose, né? Então, quando aquele material que proveniente da agricultura passa por algum processamento, esse processamento ele está na indústria. Por mais que seja muito básico, o valor agregado naquela produção seja bem baratinho, mas ainda passou por uma produção de base, tem baixo valor agregado, mesmo assim está no setor secundário, ou seja, na indústria. Passou por uma transformação industrial, tá? E o setor terciário é o comércio e serviços. Por que comércio, apesar de ter produto na base? Porque o comércio não produz, né? Ele não está. O comércio, melhor dizendo, não transforma, ele circula os bens produzidos no setor secundário e no setor primário. Tá? Então, comércio e serviços ali são mais intangíveis. Então, tem outras métricas de avaliação e controle. Porém, comércio e serviços também são produto. Tá? Então, quando a gente vai calcular o PIB, uma coisa que a gente vai falar mais à frente, o produto interno bruto de uma economia, de um país, em determinado período, a gente inclui também os valores dos serviços e do comércio. Tá? Isso também adiciona valor em uma economia. Então, mais um print na tela aí que é legal também esse. Setores primário, secundário e terciário, para a gente não confundir, pouquíssimas palavras aí, só para ilustrar para vocês. Alguns recursos também podem ser classificados como os recursos naturais, tá? Mas eles continuam sendo considerados recursos porque vão ser processados a satisfazer alguma necessidade. Podem ser definidos como o conjunto de riquezas naturais em um estado bruto, olha, estado bruto de um país. É, portanto, tudo que a natureza fornece e dá de suporte à vida humana na Terra. Por exemplo, terra, água, ar, minerais, florestas, peixes, demais recursos marinhos, flora, fauna e clima. Então, tudo que está no estado bruto, a gente pode classificar como recursos naturais. Os recursos naturais são tradicionalmente divididos em renováveis e não renováveis. Alguém sabe a diferença entre eles? Nos dias de hoje tem que saber a diferença entre renovável e não renovável, né, pessoal? Alguém chuta aí? Alguém já viu essa classificação? Renovável e não renovável? Deixa eu me engajar, porque eu tô comendo pipoca, tá? Vou avisar o povo.
Ninguém sabe o que é recurso renovável? Não precisa ir no Google, não. Quero ver aí a turma se alguém arrisca. Então, recurso natural renovável e que é um recurso natural não renovável. O nome já diz, né, pô? Por favor. Diego, deixar a chance para os outros falarem, né? Pessoal, vamos participar também. O pessoal tá Keila, Ana, Ellen, muito Juliana. sonolento, tá muito perto do Natal. Não chove de noite, amanhece friozinho. Não pode falar também, Diego. Não tem problema, não. Recurso renovável, recurso não renovável. Eu aqui na tela. Recurso natural renovável, pessoal, é aquele recurso que tem a capacidade de reposição, mesmo sendo bem utilizado e satisfazendo plenamente as necessidades. Um recurso que não se esgota, né? Você usa e ele se repõe, né? Então, recursos renováveis são aqueles que se repõem e tem um recorte importante aí nesse conceito. Em um tempo geracional, de uma geração para a outra, tá? Então, não é aquele que se repõe imediatamente após o consumo. Ele pode se repor com o passar do tempo, né? A ponto de não impactar a próxima geração a fazer a mesma escolha, por exemplo, né? Alguém que já assistiu aquele desenho, aquela animação, eu gosto muito daquela animação. Vou trazer algumas cenas para vocês dela. O Wall-E, daquele robozinho. Ninguém viu esse filme ainda, não? Não sei se é da Pixar. Eu vou catar ele para vocês, vou passar uma imagenzinha para vocês dele. Quem respondeu aqui. A Keila já assistiu, né? Só a Keila assistiu, foi? Precisando assistir mais filme, galera. Tem uns filmes top aí. Semestre que vem, eu vou tocar um projeto que se chama Cine Debate, né? E no Cine Debate eu trago cenas, filmes e cenas de série também. Tem algumas muito doidas da tá na Netflix, né? Meu Deus, esqueci agora o nome. Tem até um filme que é o termo. Meu filho não parar de assistir, né, aquele. Por que eu gosto de trazer o Cine Debate? Porque às vezes a gente passa batido em algumas coisas, né? Tem alguns temas importantíssimos que estão contidos naquela representação social que é um filme. Todo filme, animação, leitura de HQ, né, de revista em quadrinho, os mangá da vida que o pessoal assiste e lê, né? Anime, né? Anime e mangá. Tem muita representação social contida nessas histórias, nesses contextos. Então, essa representação social deixa algum impacto para a gente. É importante a gente beber nessas fontes, refletir sobre isso. Eu gosto muito de fazer isso, né? Black Mirror, né? Black Mirror, que também tem no Netflix, tem umas reflexões assim bem relevantes lá. Eu gosto de trazer isso para a nossa teoria. Qual é a teoria que a gente pode utilizar para explicar ou compreender aquela crítica que aparece no Black Mirror em alguns episódios? Então eu gosto muito de fazer esse exercício. Eu vou fazer com vocês também. Vou trazer uma cenazinha, vou separar do Wall-E. Então o Wall-E ele é uma distopia. Ele está falando sobre a incapacidade humana de gerar consumo através de recursos renováveis. Ele acaba com a Terra, né? E aí ele mostra um cenário futuro de uma sociedade distópica, né, mais uma vez, né, em destruição, em degeneração, apesar de se tornar sustentável a partir dali. O que acontece com o ser humano a partir dessa garantia sustentável, dessa sobrevivência sustentável em poucas gerações é muito importante, é bem legal. Então, o que é não renovável é o recurso que a gente esgota e a próxima geração já não tem capacidade de escolha, porque ela não tem mais aquele recurso disponível. As renováveis são aquelas que
apesar de até serem consumidas, mas o tempo de reposição entre uma geração e outra é tal que a próxima geração também tem condições de fazer as mesmas escolhas que a anterior, ou até melhorar essas escolhas, mas tem condições de produzir escolhas sobre aquele determinado recurso, porque ele é renovável. Né? Então, por exemplo, não renovável, bem característico para nosso debate é o petróleo. Né? Qualquer combustível fóssil oriundo do petróleo é considerado recurso não renovável. Nosso tempo de reposição, ele até sofre reposição, mas é aos milhares de anos. Então, vocês aí, o Diego vai ser fóssil daqui com o tempo, né? Não importa se ele for cremado ou não for cremado, ele vai se tornar matéria orgânica, que vai se associar a outra matéria orgânica, que na decomposição vai se tornar petróleo. Isso com muito tempo. Então, o ritmo que a gente vem usando hoje petróleo, não só ele, né, pessoal, eu também. O ritmo que a gente vem utilizando o petróleo dá conta de que a gente pode esgotar o petróleo em pouquíssimo tempo e não ter tempo de reposição desse recurso. Então, por isso ele é tido como não renovável. Fechou aí? Quero pular um pouquinho. Quero só mostrar para vocês, pessoal, o finalzinho da aula de hoje. Dá um print na tela aí, para saber onde a gente parou. Esse conceito ele é muito importante também para a gente entender. Tá? Aqui são alguns agentes econômicos distribuídos em um sistema econômico. Quando eu falei em economia, que eu disse para vocês que a gente não fala somente de dinheiro, e até agora não falei em recurso financeiro com vocês, só falei sobre recurso produtivo, necessidades finitas e necessidades infinitas e recursos limitados. Então, a economia vai fazer essa jogadinha, fazer esse ajuste. Né? Como é que eu escolho, como eu faço as melhores escolhas racionais para ajustar esses recursos finitos diante dessas necessidades infinitas. Então, essas escolhas são representadas através desses fluxos aqui. Por que eu digo fluxos no plural? Nós temos dois fluxos. Temos o fluxo monetário e o fluxo real. Tá? A gente chama de economia real e economia monetária. A gente vai chegar nesse âmbito também, tá? Só para ilustrar para vocês, o que nós estamos olhando aqui? É um sistema econômico de trocas, tá? Onde, de um lado, nós temos famílias, as pessoas, os indivíduos que operam em determinada economia. E as empresas. As empresas têm pessoas, né? Os donos das empresas estão aqui, ó, são as famílias. As empresas, como uma entidade, como um agente econômico, ela tem uma propriedade bem específica, tá? E eu vou falar mais sobre ela na próxima aula. Elas interagem no mercado de produtos e interagem no mercado de fatores de produção. Tá? Então, são duas dimensões de análise que a gente tem para o fluxo. Tá? No mercado de produtos e no mercado de fatores de produção. Tem trocas aqui entre famílias e empresas. A gente chama isso de circuito simples e circuito fechado. Tá? Por que fechado? Por que simples, melhor? Porque ainda não tem o governo aí. No outro fluxo mais complexo tem a inserção do agente governo. Por que fechado? Porque não tem resto do mundo. Né? Como se uma economia fosse autônoma e servisse sozinha per si, né? Dentro de si mesma, desse conta de si. Tá? Então, esse fluxo circular, ele mostra como que origina e termina a origem do que é distribuído como valor. Tá? Então, pode ser valor monetário, que é o dinheiro, circulação, ou o valor do fluxo real, que são bens, serviços e fatores de produção. Na próxima aula a gente vai retomar daqui, tudo bem? Vou explicar cada um desses agentes e como eles interagem no mercado de produtos e no mercado de fatores de produção. Interrompi aqui. Fechado, pessoal? Então, respondendo a pergunta da Patrícia, eu vou mandar, sim, esse material para vocês, tá? É um material bruto, é um material mais cansativo, e eu estou terminando de preparar o material mais fluido. Nesse material mais fluido, ele vai ser um repositório de conceitos também, tá? Apesar de ser mais fluido, ele é mais interativo. Está me dando mais trabalho do que eu esperava, né? Mas a gente não vai atrasar por conta disso. Fechado, pessoal? Ficamos por aqui. Nem lembro de ter feito chamada com vocês na aula passada, mas eu quero fazer chamada aqui. No chat eu escrevi chamada. Dê uma olhadinha lá. Pode escrever presente. E assim que escrever presente, caminho do feio por onde feio, não pode pegar o beco. E acho que semana que vem a gente não tem aula, né, Diego? Confirma para mim? Eu tenho que dar uma olhada no calendário acadêmico, se vai ter
recesso ou não. É porque foram duas opções Pois é. ofertadas. Aí eu não... Mas as duas opções tinham recesso, uma delas tinha férias, né? Isso. As duas opções tinham recesso. Então, acho que a gente tem recesso a partir do dia 24, acho que tem aula até o dia 23. Né? Então, a gente dá uma olhadinha aí para ver a nossa próxima aula. Mas eu aviso também lá no Siga A para a gente não ficar perdido, tá bom? Tudo bem, pessoal? Todo mundo já respondeu presente? Tudo certo? Então, bora para a próxima aula, né? Vocês vão ter aula agora 3h30, né? Isso, daqui a pouquinho, aula de psicologia. Show de bola. Manda um abraço lá, professor, tá? Tchau, tchau, pessoal. Aqui, Juliane. Juliane ia falar alguma coisa? Sim, quero falar. O senhor já passou algum trabalho, atividade avaliativo? Ainda não, para essa disciplina ainda não. A gente está trabalhando o conceito agora, e assim que a gente entrar nos fenômenos, acho que a gente vai ter condições de fazer uma atividadezinha, tá bom, Juliane? E da outra disciplina também não, né? Da disciplina de estatística eu pedi atividade, e de matemática financeira também. Não sei qual é a outra disciplina. Eu tô fazendo essa e a de estatística. Sim, estatística eu pedi que fizesse um trabalhinho. Ah, tá, é porque na outra semana eu faltei algumas aulas porque eu tava doente, aí eu não pude assistir, então tem como Não, mas senhor é também passar... o seu trabalho introdutório, tá? E é mais para a gente ter noção como organizar a questão estatística, tá? Não, então não, não não era vai valer. avaliativo. É bom você estar participando de tudo, né? Lógico, perder o mínimo de aula possível, mas tem condições plenas aí de acompanhar a turma, não se preocupe, não. Tá ok, então. Tá bom? Tá ok. Tchau, tchau, pessoal. Vou parar a gravação aqui.